Porque o Bruma assinou com o Benfica ao invés do Vasco. Até às 6 da manhã dessa segunda-feira aqui no Brasil, tudo parecia certo para que o português se tornasse o novo atacante do Cruz Maltino. Porém, em questão de poucas horas, tudo mudou e agora nem relacionado o jogador foi e está por detalhes de ser o novo jogador do Benfica. O que realmente aconteceu? A culpa é da imprensa e dos blogueiros vascaínos que divulgaram informação e por isso o clube português ou algo aconteceu no caminho? Vamos por partes. Eu acho que pra gente entender toda a situação é importante voltarmos para a antiga negociação do Vasco, quando o clube ainda conversava com Brian Rodrigues e tinha o Bruma como uma possibilidade. Enquanto o clube preparava a cartada final pelo uruguaio, o jogador do Braga negociava em paralelo para que tudo avançasse assim que possível caso o negócio com a América não desse certo, o que era bem possível. As conversas com o Braga já aconteciam há alguns dias. O tanto é que na última semana o Porto, o Flamengo e o Benfica fizeram contato com o clube e ouviram que o Bruma negociava com o Vasco. Ou seja, o interesse do Benfica lá em Portugal não surgiu porque as páginas vascaínas divulgaram o negócio. Isso é importante pontuar. Muita gente acha que o negócio acaba melando por conta da imprensa, mas gente, o Flamengo, o Porto e o próprio Benfica não foram atrás do jogador por conta das páginas que cobrem o Cruz Maltino e nem nada disso. Existe todo um departamento de scout responsável por isso e o Bruma é um dos nomes do momento em Portugal e até por isso o negócio com o Vasco era um grande acerto da direção Cruz Maltina que avançou com o jogador imediatamente assim que recebeu o não do América na última sexta-feira. O Vasco enviou uma proposta de 6 milhões de euros, com metas e também enviou uma proposta com bases salariais para o atleta, onde ele teria um dos maiores salários do nosso elenco. Conversa vai, conversa vem, exigências foram feitas pelo clube português, o que é normal numa negociação e o Vasco teria atendido todas elas. A partir daí o negócio foi fechado e os documentos foram enviados. Lembra quando o Palmeiras enviou os documentos pelo Claudinho do Zenit e o negócio melou? Então, é porque o negócio realmente havia sido acordado. Então os documentos são trocados para serem assinados. Mas o que aconteceu? O Benfica, desde o início, havia deixado claro que tinha um real interesse no jogador para suprir uma possível saída de Arthur Cabral ou de Rohaiser. Mas só avançaria se realmente existisse uma venda nesse sentido. Como até sábado não havia acontecido, o negócio ia caminhando aos poucos. O pulo do gato teria acontecido às 17h30 desse domingo aqui no Brasil, durante a partida do Benfica. Aos 69 minutos de jogo corridos, Di Maria foi substituído com uma lesão. Quem entrou no seu lugar foi Andreas Tiderup, dinamarquês de apenas 20 anos que acumula até então 203 minutos no campeonato português. Com a lesão constatada e com apenas um menino para substituir Di Maria no jogo da Champions na próxima semana que irá definir o futuro do clube no mata-mata da Champions, o clube na manhã dessa segunda decidiu avançar por Bruma e em pouquíssimas horas fechou o negócio, pelo mesmo valor que o Vasco. Salários parecidos também. O jogador escolheu o Benfica por motivos óbvios. Vai jogar a Champions ao invés da Sul-Americana. Vai disputar o título português ao invés da incerteza por aqui. Vai continuar sob os olhos da seleção portuguesa onde foi convocado no último ano, ao invés de atuar no Brasil onde quase nenhum português joga e principalmente vai continuar onde a sua família já mora. A escolha é muito óbvia, né? O que não é óbvio é mais uma vez a direção ter deixado para a última hora para fechar com um jogador que seria essencial para o nosso plantel. Ter ficado esperando e ter tratado o Brian como prioridade, sendo que o Bruma era muito mais jogador. Ter dado tempo pro azar e ter dado a possibilidade de perdermos como aconteceu. Isso não é normal. O Vasco pega pelo excesso de cautela na janela e agora teremos que partir pro plano D nessa janela. Justamente porque é o tempo todo negociando e nunca batendo o martelo de fato. O Vasco tinha tudo certo, mas no futebol apenas a assinatura do contrato vale e nesse caso, como era um jogador grande, Marcelo Santana deveria ter ligado e ficado na linha até o momento da canetada final, ido até a casa do Bruma ou batido na porta do Braga para garantir o contrato assinado. O Benfica rapidamente resolveu porque o Vasco deu espaço pro azar. A direção tem culpa, mais uma vez, porque deu brechas para que isso acontecesse. Agora temos 25 dias para buscar pelo menos 2 pontas no mercado. Se em quase 60 não conseguimos nenhum, o que faremos agora, hein, torcedor? Toda a apuração da situação foi feita pelo Lucas Pedrosa.